Então, boa noite para todo mundo. Mais uma noite aí de muita alegria, né? Estamos juntos novamente para poder estudar. E a gente parou no capítulo 10º, e dessa vez hoje eu vou conseguir compartilhar o texto. Minha internet agora está supimpa, como se diz, né? Tá uma beleza. Agora voltou a funcionar. E a gente parou no item 12. Vamos iniciar o item 12. A gente falou bastante semana passada do item 11, né? A gente tinha parado no item 11. Então, semana passada a gente falou bastante sobre o item 11. Entramos em alguns temas importantes de serem tratados. E agora estamos no item 12. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer apresentar uma dúvida? Uma crítica? Antes da gente iniciar? Então, vou compartilhar a tela aqui e a gente pode iniciar a leitura. O João vai ler para nós? Pode ser. Eu leio. Beleza. Eu tô com um fone novo, aí se ficar ruim o som, vocês me avisam. Não. Beleza, só rapidinho, me falem se esse tamanho aqui tá bom para todo mundo. Ou se vocês querem que aumente mais. Eu de verdade, se aumentar um pouquinho, eu acho bom. Assim ou mais? Tá bom? Então beleza. Vamos assim. Qualquer coisa vocês podem falar, viu, gente? Porque eu aqui com 19 anos, eu uso óculos, mas é miopia, então de perto eu enxergo. Então podemos começar. Vamos lá. Estendemo-nos um tanto sobre estas citações, para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios para os constranger, nada de sinais ou fórmulas Ô, João, cabalísticas. acho que você tá lendo o item 11. Eu tô me lembrando dessa leitura. É o item 12 hoje. A gente parou do 12, hein? Perdão. Imagino que é isso. Vamos lá. Agora no item certo. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis. Os anjos não aceitariam desempenhar esses papéis indignos, nem se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número das quais existem algumas que são evidentemente pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pela expressão espíritos puros ou espíritos superiores, pois assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se poderia considerar indigna dos espíritos bons uma infinidade de comunicações dadas pela escrita, pela palavra, pela audição ou por quaisquer outros meios, pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo se pode dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje obra do demônio, nas mãos de certas pessoas, enquanto nas mãos de outras são reputados santos milagres. Sustentar semelhante tese é renunciar a toda a lógica. O autor da Pastoral incorre em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, hoje, esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que não se consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Porém, mesmo que não fossem explicados, atribuí-los hoje ao diabo seria tão ilógico quanto conferir a este, em outros tempos, as honras de todos os fenômenos naturais cuja causa então se desconhecia.
Por papéis indignos, devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar como indigna a obra salutar dos espíritos bons, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se deduz dos seguintes preceitos. Aí já começa o item 13. Né? Reconhece? Vamos comentar. O 12. Olha que legal, né? Acho que a gente até chegou a comentar sobre isso também em outra reunião, que é basicamente o quê? Como algumas comunicações realmente são indignas dos espíritos superiores. Isso daí ele tá fazendo uma afirmação espírita, por assim dizer. Então tá certo, tem algumas citações, tem alguns textos que são indignos de espíritos superiores, que a gente consegue perceber na leitura, no estudo minucioso do texto, trechos que demonstram a inferioridade do espírito comunicante. Então, isso daí que ele tá. O primeiro ponto é um fato. Ele percebeu de maneira muito bem, muito boa. Pena que, na verdade, ele faz isso para todos os textos, né? Que o Kardec coloca para ele é que, na verdade, sim, tem textos que são totalmente dignos de serem sido escritos pelos ditos anjos, né? Segundo a igreja. Mas que, na verdade, nada mais são do que espíritos superiores ou puros. Então, olha que interessante. E a gente sabe, a gente está cansado de comentar isso aqui, e a gente consegue perceber a conduta, a integridade do autor através de seus escritos. Então a gente percebe, a gente entende, conhece o autor através da obra. Então uma obra indigna, leviana, que trata temas mesquinhos, que não tem valor, né, que gosta de trabalhar com misticismo, incentivando somente a curiosidade vã, que não tem valor real. Essas daí a gente sabe de que tipo de espírito provém. Mas as outras que incentivam o combate às más paixões, a construção das virtudes, a evolução do espírito, o incentivo à caridade e etc., tudo aquilo que a gente já sabe que é bom para o espírito imortal, essas possuem um valor concreto de um espírito evoluído, um espírito superior, ou pelo menos um espírito ainda inferior, mas que já se identifica com o bem, que já entende a importância de trabalhar esse tipo de coisa, esse tipo de conceito, de incentivar a caridade, né? É um espírito ali que já moralmente ele pode ter um entendimento, apesar de não ser superior. Mas a gente sabe que a gente consegue perceber, e isso é simples, a gente pode pensar, por exemplo, se alguém envia uma carta para você, analisando o texto, às vezes não necessariamente a gramática, pessoal, mas o teor do texto. Né? Às vezes a gramática até pode influenciar para nós aqui na Terra, porque o próprio Kardec fala que muitas vezes a gente não pode se apegar à forma que os espíritos dizem as coisas, porque eles não se preocupam com isso, eles se preocupam com o fundo, né? Principalmente, não que eles desdenhem a forma, porque a forma também é importante para a gente entender o que está sendo dito. Mas um dos pontos principais é o teor, o que está sendo dito ali, qual é a essência da mensagem. Isso é de extrema importância, a gente falou aqui diversas vezes, e é bom a gente estar repetindo para isso ficar bem firme na nossa cabeça, para a gente entender que nem todo texto provém de bons espíritos e que nem todos os textos dizem verdades. Muitos deles são preenchidos, recheados de mentiras. Por isso que a gente tem que ter, como a gente costuma dizer, o olhar do observador atento, aquele que analisa e sabe separar os feijões, né? Separa os feijões bons dos feijões ruins. Então, a gente sabe dizer o que é o que. Né? Então, perceber os erros de um texto também não significa condenar ele por inteiro. A gente tem que saber perceber também os pontos positivos do texto. E também ele fala aqui, e isso eu achei muito interessante, como que essa classificação que foi feita durante séculos, e a gente sabe isso pela igreja, de atribuir diversos fenômenos, e não foram só os fenômenos espíritas, né, ao diabo, ao demônio. Então isso aconteceu diversas vezes. Várias vezes quando a igreja era enfrentada, né, cientificamente falando, intelectualmente, ao invés dela combater aquilo, a fé com a razão, contra-argumentar,
Não, ela trabalhava com esses conceitos de, olha, isso é obra do diabo, isso é obra do diabo, não mexam com isso, né? Condenavam as pessoas. Então, esse tipo de coisa, ao invés de contra-argumentar, trabalhar em cima do texto, é o que se chama de argumento ad hominem, que normalmente se ataca, né, a pessoa que escreve aquele texto. Então, você tem um ataque referido à pessoa e não ao conteúdo do texto. Então, não tem nada a ver com o conteúdo. Você atribui tudo aquilo à pessoa que está escrevendo. Então, aí você pode falar o que você quiser do autor. Né? A gente sabe que você deve analisar em uma obra, não é nem a postura do autor, a conduta dele, não. É o que está sendo escrito ali naquele momento, qual o teor que a gente vai tirar daquilo que está sendo dito, esse tipo de coisa, né? E o que ele diz, essa parte aqui eu achei incrível, né? Ele diz assim que o autor da pastoral, né, está errado aqui nesse trecho. Ao contrário, eles são hoje perfeitamente explicados, os fenômenos, né? E é por isso que não são mais vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E ainda que não fossem, ou seja, ainda que não fossem explicados, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo do que era outrora dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Ou seja, aonde está a honra, né, de atribuir efeitos naturais ao diabo? É o que se fez antigamente. Então, aquilo que não se entendia era a obra do diabo. É o misticismo que tenta explicar facilmente, né? Atribui as causas a algum ente, a algo desconhecido, enfim, cria o sobrenatural, né? O aspecto, o ambiente do misticismo. É uma característica. Então, a gente sabe, né, o Espiritismo não explica dessa maneira. É o que a gente vem batendo aqui também. E por isso é tão importante a gente saber isso, porque o Espiritismo explica racionalmente, explica através de leis naturais. Ele entende os fenômenos. Né? Então, ele entende e explica racionalmente esses fenômenos. Ele não cria nenhum misticismo para tentar explicar, ou não obriga porque aqueles que estudam as obras acreditem cegamente, né, através do medo, enfim, ou da violência. Mas foi isso que eu aprendi aí desse item 12, e eu quero saber o que vocês acharam, que vocês pegaram aí. Posso colocar uma questão? Com certeza. É bem interessante, né, esse texto aí. Como identificar, então, as mensagens que nós recebemos dos Espíritos? Quando essas mensagens estão, assim, vamos dizer, nas pontas, sinais, assim, mais grosseiros, facilmente você identifica um espírito inferior, é fácil. E também, assim, relativamente fácil, né? Não é tão, mas é relativamente fácil. E da mesma forma, quando você vê uma mensagem do espírito superior e analisando o conteúdo, e você, bom, isso aqui eu identifico como verdade, então as pontas, sim, eu acredito que a gente possa ter uma facilidade um pouco maior para identificar. Mas a gente tem uma variação muito grande entre essas duas pontas, e nós temos no meio aqueles que têm um desenvolvimento, vamos dizer assim, de inteligência, um desenvolvimento de astúcia, de conhecimento até de verdades, né? Que a gente pode dizer assim, de um plano superior. Então, identificar às vezes assim, porque eles começam com verdades, né? A astúcia deles é uma coisa assim, é um recurso muito precioso e que engana facilmente. Então, por isso que eu vejo que é assim, bastante, eu diria assim, teria que ter bastante cuidado realmente em aceitar, né, e aquele conteúdo, mesmo às vezes recheado assim com, vamos dizer, mensagens ou ideias que você diz, não, isso aqui está correto e tudo mais. Então é bastante melindroso essa questão. E eu queria colocar aí para vocês até uma experiência que eu passei
que eu vivi aí uns anos atrás sobre uma publicação titulada As Cartas de Cristo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre as Cartas de Cristo. E eu, assim, consegui, eu li a primeira, são acho que 9 cartas, e eu li, assim, pela internet, não foi nem o livro que eu li, foi pela internet, eu ouvi, né? E depois procurei saber como que surgiu, quem que foi o canalizador, como é que essas cartas foram publicadas. Eu fui assim a fundo para saber como que surgiu tudo isso. Porque, na verdade, aquelas cartas, elas me impactaram, né? Não só cognitivamente, ou seja, você raciocinando se isso é verdade, se isso não é, o conteúdo, né, e tudo mais, mas eu tive, assim, além do processo cognitivo de estar lá, né, analisando, raciocinando, comparando, buscando se é verdade ou não, eu percebi que além desse processo cognitivo, eu tive assim uma intuição, um sentimento que aquilo me bateu como verdade. E foi assim muito forte. Aí eu passei um bom tempo assim repetindo a leitura dessas cartas e no final eu falei, não, eu vou abraçar como verdadeiras. Aí a questão vinha, mas Jesus pode enviar notícias através de uma canalização? Seria ele mesmo? Então, eu perguntei para várias pessoas, eu posso dizer que quase que 100% disse não. Jesus não mandaria uma mensagem através de uma canalização, mesmo porque a evolução dele não permitiria. Mas aí eu gostaria que o grupo discutisse um pouquinho, né, a respeito disso que eu coloquei. Eu gostaria de falar, como é que você chama mesmo? Ivete. A Ivete. Ivete, Sim. eu hoje ainda estava refletindo sobre essa primeira questão que você colocou do perfil, né, psicológico nosso e do outro. Eu cheguei à conclusão que é muito difícil. Precisa de muito autoconhecimento para você se encaixar num daqueles perfis ali da escala espírita. Eu concordo com você quando você diz que é difícil, né? Mas interessante que refleti hoje de manhã sobre isso, porque eu tentei me enquadrar ali, certo? E eu não conseguia. Então eu falei, poxa vida, né? Como falta autoconhecimento mesmo para a gente se encaixar. É lógico que não é quadradinho, não é? Não é você se enfiar ali dentro da caixa, porque nós temos várias características, não é? Nós temos um pouco de espíritos imperfeitos, um pouco de espíritos bons, tem um pouquinho de cada, há uma mescla, né? Mas é difícil mesmo porque nós usamos muitas máscaras. Também gostaria de saber isso da turma aí. O que a turminha acha? Bom, a moça está perguntando a Ivete desse livro, Cartas de Cristo. Agora, a gente precisa saber a procedência disso. Se isso é dentro da doutrina espírita, porque não é porque é mediunidade que é dentro do movimento espírita. Então, a gente tem que saber a origem, a procedência, da onde que está vindo isso, quem que fez isso. Ela perguntou quanto ao teor, né, Ivete? Eu não li o texto, eu não conheço a obra. Acho que eu não vou publicar, não. Eu Sim. também não conheço, Ivete. Também Então, não ouvi nem falar.
É um livro. Mas como você colocou as duas situações, eu Sim. fiquei curiosa com a primeira, né? Agora, com relação a essa segunda, precisa saber mesmo a origem, né? Porque Sim. é algo assim difícil, porque Jesus teria que encontrar um médium compatível, né? Com a pureza dele. E aí eu Exato. acho que é meio difícil. Então, Não sei. quando eu comecei a ler as cartas, eu vi assim que o conteúdo era muito interessante e ele vem esclarecer ainda muito mais sobre o ensinamento dele. Ele coloca algumas coisas lá que ele dá luz, ele esclarece, ele amplia um pouquinho mais, mas não foge da ideia principal. Ele esclarece o que a igreja fez, a igreja modificou, que não foi bem assim, que foi a intenção dele com aquele ato, a intenção dele com aquele ensinamento foi chegar a tal objetivo, e que aí houve muita distorção, muita modificação, e que ele hoje viria mais para esclarecer alguns pontos, né? Que o que ele deixou e que o que chegou até nós chegou bastante distorcido. Então, isso é mais ou menos o que ele coloca nessas cartas, mas não altera nenhum ponto do ensinamento dele. Ele só joga mais luz. Eu procurei saber de onde que surgiu, é de uma senhora que foi praticamente assim, não sei, espiritualmente preparada, né? Ela veio com essa missão, só que essa missão, ela surgiu não no começo da vida dela, foi mais no final da vida, porque hoje ela está com quase 90 anos, ela viveu praticamente numa fazenda o tempo todo, hoje ela vive também numa fazenda, ela precisa de cuidados, ela tem uma pessoa, uma moça que cuida dela, né? Então, foi uma pessoa que viveu em função, assim, praticamente isolada da sociedade, que ela vivia nessa fazenda. E também, assim, eu não vou entrar em detalhes de como que como essa canalização acontecia. Também você pode, isso aí é dito, né? Tanto é a pessoa que publicou, vamos dizer assim, a gráfica, a editora que publicou, então, também apresenta todos esses dados para você, né? Como que isso ocorreu, como que era a vida dessa pessoa, só que ninguém pode chegar perto dessa pessoa, porque eles não falam o nome, fala a idade, que hoje ela está próxima de 90 anos, que tem uma cuidadora, que viveu sempre na fazenda, que continua morando nessa fazenda, mas que não é revelado o nome dessa pessoa, para justamente preservar, assim, de mídia, de propaganda, de jornalismo, né, de coisas que acho que como condição não poderia estar acontecendo, né? Ela canalizaria e seria anônima, não era para dizer quem estava falando. Mas o conteúdo de cada uma, e é uma evolução. A primeira ele aborda uma coisa mais básica, a segunda, quando chega na nona, a nona carta ela é extremamente espiritualizada. Eu acho que não é qualquer pessoa que entenderia o conteúdo das últimas cartas. A Ivete, assim, para mim, você está me apresentando uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar. Mas pelas características que você fala, mesmo que não seja o Cristo, porque eu concordo com a Ana, né? Teria que ser um médium, nem conheço essa pessoa, até pelo fato dela estar assim no anonimato, isso eu vejo até com bons olhos, né? Que ela não está procurando holofotes. Aí eu não posso opinar, porque teria que ler o livro. Mas se você leu, você gostou, se caiu no seu coração, se não é um contrassenso, ainda que não seja Jesus, mas que seja um intérprete dele, eu particularmente não vejo problema, né?
Agora, quanto a isso que a Ana colocou, baseado no que você falou também, eu também acho isso. Enquadrar ali é difícil, né? Porque eu acho que a gente tem de tudo um pouco, mas os inferiores a gente tem muito, falando de mim, viu? Falo de mim, claro. E é isso aí, né? Agora deixa a palavra para outros colegas aí. A gente sabe que as cartas que Paulo escrevia eram diretamente o Cristo intuindo, usando o, como é que chama lá? O Gesiel, o Estevão, que passava para o Paulo. Agora, na codificação, tem mensagens do Espírito de verdade. Né? Então, assim, quanto a ser ele mesmo, eu acho que possível é, mas só que a gente não sabe, né? Assim, explicar direitinho. A gente precisa, o que Kardec recomenda é a gente ler e analisar, né? Se está coerente com as ideias de Jesus, da filosofia dele. Tem que analisar muita coisa. O Kardec recomenda analisar. Achei interessante o que você falou, que ela está preservando, ela não está querendo aparecer, né? Isso até eu vejo com bons olhos. Né? O Tonho, Marleninha, quando o Espírito de Verdade comunicou, eram com os médiuns que tinha ali à disposição, né? Não era nenhum médium excepcional, assim, não é? É os que trabalhavam. É verdade. Então não precisou de um médium, nossa, para, né? Foi o que eles trabalhavam ali. Não sei se Jesus foi direto ou se teve intermediário, se ele ditou para outro que ditou para o médium, não sei, né? Mas não foi nenhum médium. Mas ele não falou direto com Kardec, bateu na porta, a Meli foi atender, e ele disse que se chamava Verdade e que estaria com ele de 15 em 15 dias ali. Então, mas foi através dos médiuns, né? Ele, uma vez por mês, foi direto. Foi direto com o Kardec. Mas aí ele só bateu na porta. Bateu. Não, nós estamos falando daqueles textos, Ana, eu pelo menos, daqueles textos que estão no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assina Espírito de Verdade, né? Espírito de Verdade. Eu sei, mas ele falou com Kardec. Eu me chamo Verdade, falou diretamente, estarei com você, não foi? Não foi diretamente? Não, ele usou um médium. Não, foi, porque Kardec não tinha mediunidade, né? Ele usou um médium. Mas não tinha médium ali naquele momento. Estava só ele e a Meli. O que aconteceu, Ana, que esse trecho que você está falando é retratado lá no livro Obras Póstumas, em que, enquanto Kardec escrevia, né, bem no início, quando ele estava começando a escrever seus textos, e aí ele estava escrevendo um ponto que era discordante, que estava errado, que ele estava escrevendo, e aí começou um fenômeno de manifestação física na casa dele. A priori, ele não percebeu que era um fenômeno, ele até achou que fosse alguma coisa da própria casa, então começaram batidas pela casa durante o dia todo, e depois de exaustiva procura, eles não encontraram nada. Aí no outro dia, quando ele, se não me engano, foi no outro dia, quando eles foram até a casa de uma das médiums, foi bem no início isso, e aí sim ele se comunica através da psicografia se apresentando para Kardec. E inclusive essa comunicação, o que você está falando aí, dos 15 dias, através dessa psicografia, foi essa primeira psicografia em que ele se apresenta e fala isso, né? Então, não foi um fenômeno direto em que houve uma aparição ou algo do gênero, que foi um fenômeno de manifestação tangível ou algo do tipo, não. Foi uma psicografia mesmo. Foram apenas as batidas, então. Foi só as batidas, mas assim, de tudo, né, que vocês colocaram, a gente sabe, né, obviamente, o próprio Kardec estava procurando a referência que eu me lembrava, mas não me lembrava onde eu achei aqui, lá na Escala Espírita, quando ele vai falar
dos espíritos puros, a última coisa que ele coloca é sobre a possibilidade deles se comunicarem, só que seria de muita presunção quem pensasse que teria eles ali à sua mercê, poderia fazer o que quisesse com eles. Não, mas que eles podem sim se comunicar, os espíritos puros. E a gente sabe hoje em dia, através, né, da interpretação dos textos de Kardec, isso nunca foi afirmado por Kardec, não está em nenhuma parte de sua obra que o espírito de verdade é Jesus, mas que a gente, através dos estudos, a gente percebe que sim, inclusive uma das mensagens que está lá no Cristo Consolador, que é o capítulo citado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está assinado como Espírito de Verdade no Evangelho, também tem no Livro dos Médiuns, que foi anterior, e que está assinado como Jesus no Livro dos Médiuns. Inclusive, o Kardec coloca uma nota, quando ele publica no Livro dos Médiuns, ele fala que a mensagem não tinha nenhuma discordância moralmente falando, conceitualmente falando, era uma mensagem perfeita no sentido assim, de conteúdo, mas que eles ficavam sempre com o pé atrás com a assinatura do nome de Jesus. Mas que fora isso, e eles assinavam e por isso estavam colocando uma nota ali. Então, a gente faz essa comparação, a gente sabe por causa disso, mas através da interpretação dos próprios textos, a gente tem lá no Cristo Consolador, que é o capítulo do Evangelho, a gente percebe também que é Jesus ali se comunicando. Então, assim, a gente sabe que provavelmente, né, com quase 100% de certeza, como não foi afirmado por Kardec, a gente ainda fica assim com um pezinho atrás, mas eu, particularmente, né, a minha opinião, eu assumo que seja assim Jesus, não tenho dúvida sobre isso. Então, ele se comunicava ali. Mas sobre o que a Ivete falou, o que eu penso, né, particularmente, é o que Kardec fala, né? Então, a gente, quando vai analisar qualquer comunicação mediúnica, a primeira coisa que a gente tem que ter é nenhum entusiasmo, no sentido de ler aquela mensagem e falar, nossa, que mensagem bonita, e acreditar naquilo, porque é muito lindo, está tocando meu coração, está me entusiasmando, deu entusiasmo, o próprio Kardec escreve isso. É um perigo, é um obstáculo para aquele que quer analisar um texto. Então, a gente tem que ter frieza na hora de analisar o texto. A gente tem que bater o texto com a razão, somente. Isso daqui está em concordância? Rapidinho, só para eu finalizar o raciocínio. Então, a gente analisar, isso está em concordância com o que está sendo dito, com o que os Espíritos estão trazendo, está em concordância com a moral de Jesus que foi trazida, que a gente estuda nos textos bíblicos. Fazer essa análise completa. Mas é o que o próprio Kardec fala, né? Não importa quem escreveu o texto. Isso nunca foi objeto da preocupação do Espiritismo. A gente não se preocupa com quem assina o texto, a gente se preocupa com o teor do texto, com a análise, com o conteúdo. Pode assinar Jesus, pode assinar Judas, pode assinar qualquer espírito que seja. Então, o próprio Kardec fala, olha, a assinatura nada importa. Nada importa. Tanto é que vários espíritos nem sequer assinam textos. Ou dão um pseudônimo, só para serem conhecidos por algum nome, porque eles não se preocupam com isso, não se preocupam com títulos, com a forma que vão ser chamados, nada disso, não importa. E é o que a Marlene disse, particularmente, o que a gente entende, o que o Espiritismo traz para nós. Se aquilo está em concordância, se aquilo está te ajudando, se aquilo é bom para você, não tem nenhum problema, né? A gente só tem que tomar cuidado quando a gente for atribuir as coisas ao Espiritismo, né? Porque isso, a gente sabe, o Espiritismo é uma ciência, então exige todo um critério muito grande. Um critério muito firme, muito rígido, esse crivo realmente, para se atribuir alguma coisa como espiritismo. Mas fora isso, se aquilo te faz bem, se você lê aquilo, te anima, te faz querer ser melhor, te faz querer vencer os seus defeitos, a ser uma pessoa boa, não tem nenhum problema, né? Se não tem nenhuma contradição ali naquele texto, se não está incentivando a ser orgulhoso, a ser egoísta de nenhuma maneira, tá perfeito, né? Pode falar, né? Eles se baseiam lá no Evangelho, né, para afirmar que o Espírito de verdade é Jesus, que ele se baseia lá no texto, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, né? Então, por aí que quem é que veio? Quem é que estava lá entre os filhos desgarrados de Israel? Jesus, né? Então, vai lá no Evangelho, que tem lá esse texto lá. E ele dá, assim, ele deixa escancarado, né, ali, que é Jesus. Né? Tem alguns textos que não, que são só um conteúdo moral, mas esse texto que você está citando em específico ali está escarrado, né, como se diz. É Jesus ali, está escrito ali, né, ele escreve, né, sou eu. E a gente sabe, né, isso é afirmado, né, quando a gente lê, inclusive, o próprio Kardec afirma isso, que o Espírito de Verdade era o anjo da guarda de Kardec.
É uma coisa que é revelada para Kardec e o Kardec deixa isso escrito. Então, imagina, né? Estava bem amparado. Estava um pouquinho bem amparado, né? É só Jesus. Mas, enfim, é um tema muito interessante, né? Muito bom a Ivete ter trazido isso. Como a gente disse, acho que a gente pode concluir dessa maneira, né? Se faz bem para quem lê, se não há contradições, né? Eu, particularmente, não conheço os textos. Eu nem tinha ouvido falar também, foi novidade para mim. Ô Vitor, é, o critério também é, se não está transmitindo nenhuma explicação que não seja coerente com aquilo que a gente conhece, que não seja contraditório, não é? Então se fala de amor, se fala, como a Ivete falou, vem explicando o caminho, né, o desvio que aconteceu. Então, não é esse o cuidado que a gente tem de tomar, que não surja aí nenhum, não usar a palavra dogma, mas não é ela, nenhuma explicação que vai de encontro ao que a gente conhece, não é? Igual a teoria da queda. Peraí, o que o prefeito quer? Não, tem alguma coisa errada. Não é bem isso. Kardec falou isso. Mas pelo raciocínio lógico, a gente entende que ela não vai contribuir em nada. É algo contraditório, não é? Então, em meio a tantas publicações mediúnicas, a gente tem que tomar cuidado com o aspecto doutrinário. As palavras bonitas, acolhedora, consoladora, que incentiva, que explica alguma coisa coerentemente, eu também imagino que não vá alterar em nada, não é? É isso também, não é, Vitor? Com certeza. O aspecto doutrinário é o mais importante de todos, né? Principalmente quando se trata de uma ciência. Kardec disse que era para rejeitar 10 verdades, mas não aceitar uma mentira. Então, né? Essa é uma fala de Erasto. Não, imagina, é um texto muito belo, inclusive, esse. É muito interessante. Eu lembro quando ele falou, realmente, né? Muito sábio. Com certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que a gente não te ajudou muito, mas tá bom, né, Ivete? Ninguém conhece. Porque para nós, Eu eu vi acho aqui que... no YouTube, tem publicação aqui no YouTube de 8 anos, mas eu nunca vi nenhum, é a primeira vez. Pode falar. Realmente, a publicação acho que já tem 10 anos, né? A primeira publicação tem 10 anos. Mas passou por muitos atropelos também, né? Porque a sociedade critica muito e mais rejeita, viu? Mais rejeita do que aceita essas cartas. Então, eu queria só assim reforçar, Vitor, que você me ajudou assim no sentido de que eu fui muito criteriosa com relação ao conteúdo, né? E cada carta que eu li, eu precisava ficar uma semana só refletindo, eu não conseguia passar para a segunda, de tanta informação impactante, no sentido assim, de que, nossa, olha só, está desvendando um evento, um acontecimento que até então eu pensava e recebia informação de tal forma, mas que não é bem assim, né? E nessa correção, não é uma correção que te
vamos dizer assim, ele amplia o que ele queria trazer com aquilo. Então, era assim, eu tinha que ficar uma semana refletindo uma carta. Aí a curiosidade para passar para a carta número 2, eu passava para a carta 2, eu não podia passar para a carta 3, eu não conseguia passar para a carta 3. As reflexões vinham assim, de muito, muito mesmo. Poxa, isso assim, e assim, e me trazia um certo conforto, porque elas são melhoradas, né? São ensinamentos assim que vêm reforçar que você está no caminho certo quando você segue os ensinamentos dele, segue os exemplos dele, né? Você, no final, você fecha o livro e fala assim, poxa, eu estou no caminho certo, eu tenho, daqui para frente eu tenho que me esforçar mais ainda para fazer isso que ele está pedindo que eu faça de uma forma mais compreendida hoje do que antes, né? E mais necessária ainda, né? Porque a gente está aqui como o que é para melhorar o espírito, né? Para melhorar o corpo, ele é um instrumento. A Ivete é um instrumento, é um meio, mas o motivo principal de eu estar aqui é melhorar, entendeu? Essa personalidade, esse ser, né, espiritual. Então, eu achei muito interessante, mas realmente surgiu já há uns 10 anos, muitos contestam, hoje ela deve estar esquecida, nem sei se ainda está no YouTube, depois vocês podem até verificar se foi tirado, mas existe o livro, foi editado também, né? O livro, acho que seria até mais interessante ler pelo livro. E eu acho assim que você me ajudou, tá certo, um entusiasmo, né? Não foi bem um entusiasmo de, ai, que beleza, porque não é belo. Você sente assim, ai, qual que é a palavra certa? Poxa, mas isso, a verdade é essa, né? A verdade mesmo, mais clara, mesmo que você tivesse uma água assim turva ali naqueles ensinamentos, de repente você vê que a água clareou, sabe? Então dá uma sensação assim de, poxa, que bom, eu estou entendendo melhor isso, né? E não foi bem assim que eu sabia, o que eu sabia modificou, alterou para melhor, né? Então, é interessante. E essa questão dos espíritos também, por exemplo, eu já tive um trabalho, na doutrina espírita eu iniciei em 1995. Durante um bom tempo, uns 10, 15 anos ou mais, eu vivenciei muito assim, a rotina do centro espírita. Então, eu comecei uma mediunidade, um trabalho de cura, né? E eu lembro bem que no início, aqui em casa, os espíritos me enganavam. Eles riam de mim. Eu percebia que uma determinada atitude que eu tinha, assim, no final eu ouvia risada, sabe? E eu falei assim, poxa, não adianta rir, eu estou aprendendo, né? Então, essa questão aí desse contato com os espíritos é uma coisa muito interessante. E às vezes a gente precisa apanhar um pouquinho, como eu apanhei, né? Para começar a identificar e ficar mais atenta, né? Olha, isso aqui é ou não é? Hoje eu já consigo. Eu tenho uma percepção, assim, no local, quando eu estou no local, eu percebo. É como se me tocasse, mas eu sei, olha, é legal, não é legal. Então, assim, são sensações que a gente nem sabe explicar, mas a experiência que vai te burilando, né? Nesse sentido de você ter um domínio maior, no sentido de você saber identificar aquele que está brincando com você, aquele que quer seu mal, aquele, né? Que quer seu bem, que quer te proteger, mas ainda é muito difícil. Então, é um ponto, assim, bastante interessante da doutrina. Eu acho que é uma essência, né? Porque esse contato com a doutrina é contato com os espíritos, é onde a gente aprende, né? A lidar com o mundo espiritual. Então, ele tem muitas, assim, diria, vamos dizer, assim, muitos enganos aí, né? Que a gente precisa estar bem atento nisso. Como a própria doutrina fala, né? Vamos Oi, ficar Beth, bastante atento. eu também não conhecia, não, mas eu, assim, só eu dei uma busca no Google, só para ver, a gente ver que interessante o que fala aqui no, né? Sobre ela, né?
Parece que aí eles falam que ela foi preparada dos 40 aos 80 anos para. Deixa eu só pegar aqui onde eu vi. Os livros Carta de Cristo são canalizações da consciência crística recebidas por uma mulher inglesa, uma comprometida cristã que viveu a maior parte de sua longa vida na África. Foi-lhe dito claramente para permanecer anônima. Dos 40 aos 80 anos foi preparada por Cristo para essa tarefa, tendo passado por um longo processo de desprogramação e purificação mental para se tornar uma mente receptiva e obediente para este material. É o que consta no Google. E parece que tem um movimento aí mundial, tá? Você falou que não sabe se ainda existe. Parece que tem sim um movimento mundial em cima dessas cartas, tá? Com alguns seguidores. Sim, se vocês tiverem oportunidade, assim, curiosidade, leiam, começam com a carta 1, porque se começar no meio ou final, fica quase que incompreensível. Parece que é necessário que se comece até pela carta 1 mesmo. Aí você se prende e fala, eu quero ler a carta 2, mas você não consegue ler carta 1, 2, 3 em pouco tempo. Você vai ler a primeira, seu próprio ser vai pedir um tempo para digerir aquilo, e para você depois passar para a carta 2. Fico feliz de saber que é um movimento mundial, isso eu não sabia não, achei até que tinha, né? Não vi mais, não consegui ver mais nada publicado. E vejam bem, é uma senhora que ela foi preparada e não foi assim, a partir dos 40, hoje está velhinha, já ela não canaliza mais, né? Ela já não está canalizando mais. Mas ela teve uma preparação de 40 anos para poder fazer essa canalização, e com 80 anos, veja bem, né? Olha essa complexidade do processo, não é uma coisa assim, no estalar de dedos, você está produzindo uma obra como essa. Fica aí uma dica. Cristiane, esse curiosa. movimento que você viu aí, você viu se são os milenaristas? Deixa eu ler aqui. Fala que tem aqui, ó, um movimento internacional difunde cartas psicografadas. No Brasil tem 60 mil seguidores. Só no Brasil. Mas não fala se são os Não fala. milenaristas, né? Não fala. Esses seguidores é no Facebook, não é? Não, fala assim, ó, que no mundo há um movimento internacional difundindo cartas psicografadas, né? Eu tenho que ler aqui o texto certinho. Aí fala assim, somente no Brasil, no Facebook, há 60 mil seguidores. Facebook. Aqui no Brasil, né? No mundo eu não Agora, sei. eu tenho que ver também se é só ela que recebe. Se é recebido por um médium só. Não acho que nem recebe mais, né? Pelo que eu entendi aqui, foi só essas cartas, acabou e pronto, né? Sim, foi a dica, né? Foi assim, uma missão de 9 cartas, não são nem 10. Depois foram publicadas algumas explicações sobre essas cartas, mas o trabalho dessa senhora, na verdade, foi de 9 cartas, e ela não está canalizando mais. Então, o que veio depois já não é do trabalho dela, mas as 9 originais, sim, é canalização dela. Gente, como que é interessante, né? Que às vezes a gente nunca ter ouvido falar, né? Assim, certo ou errado, bom ou ruim, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre essas cartas, né? Também. Eu também não. Né? Despertou. Eu acho que é mesmo, viu? Então, vamos, compadre. Acho que não dá mais tempo, né, Vitor? Fica para semana que vem a leitura, mas foi uma boa discussão lá. Claro. A gente reforçou pontos importantes de serem tratados, né, que a gente não pode esquecer eles. Depois também vou dar uma olhada, né? Mas é isso, buscar sempre ter o cuidado, né, ao analisar as coisas. É um ponto muito importante, né, que às vezes a gente acaba esquecendo, e a gente até chegou a comentar isso, no sentido da terminologia, né, os termos que são utilizados, o que eles querem dizer, o que está sendo expressado naquela ideia.
né? Enfim, porque cada termo novo que se cunha para explicar, às vezes, um tipo de fenômeno, né? Então, por exemplo, um que a Ivete citou aqui para nós, é sobre que ela teve que fazer um processo de purificação. O que seria essa purificação? Como funciona isso? Né? Qual o objetivo disso? Então, são algumas dúvidas que surgem, né? Assim, a priori não conheço o texto, né? Posso estar falando besteira, mas a partir do que a Ivete falou para a gente, mas são dúvidas que a gente tem que ter, porque quando se constrói qualquer tipo de narrativa, e isso a gente tem que ter bem ciente, né? Uma das características para qualquer escritor, pelo menos um escritor que deseja ser compreendido, né? Ele tem que escrever de uma forma que as pessoas vão entender. Então, se ele cunha um termo, se ele cria um termo, né, a gente tem muito disso, principalmente dentro da filosofia, ele tem que explicar o que ele está querendo dizer com aquilo, né? Então, se eu vou tratar um termo que já é usado antes com com um novo significado, o que eu quero dizer com isso? E explicar isso de maneira ali, a se alongar ou não, mas que fique explícito o objetivo, de onde surgiu essa ideia, como é os fundamentos e esse tipo de coisa. Mas, enfim, é o que a gente falou, né, sobre o que aquilo acrescenta para nós, etc. Mas acho que essa é a nossa conclusão geral, né? É bom que a gente dê uma pesquisada também, de qualquer forma a gente vai aprender, né? Alguma coisa a gente vai aprender. É sempre assim, então foi ótimo. É Alguém quer isso. comentar mais alguma coisa? Muito bom, né, gente? Então, ficamos para Cartas. sexta que vem, né?